Projetar a pregação desta manhã. Nós gostaríamos de partilhar convosco um resumo daquilo que tivemos a partilhar com alguns casais no acampamento de famílias. Foi um tema muito interessante para mim. Não sei se os casais que lá estiveram acharam tão interessante como eu achei, mas para mim foi muito rico partilhar esta temática com as famílias e partilhar esta temática com os jovens séniores também. Eu, como introdução desta manhã, eu tinha pensado, quem é que esteve comigo no acampamento de famílias ou de jovens séniores? Só 2? 3? Ok, estão aqui alguns sobreviventes. Tiveram. Alguns sobreviveram a esta fatídica semana. E eu gostaria daquilo que vocês aprenderam, porque o tema era tão rico. O que é que vos ficou? O que é que estão a praticar? Porque, obviamente, estarmos a falar de uma temática que é buscar o prazer em Deus, em busca do prazer em Deus, o que é que vos ficou dessa semana? Alguma coisa que a vossa vida mudou? Alguma coisa que transformaram na vossa maneira de ser e estar, fruto daquilo que Deus falou convosco? Ou alguns voltaram para trás à semelhança de alguns discípulos de Jesus, lá em João 6. Depois de é isto, o Evangelho, eu não tinha percebido. Obrigado, pastor. O que é que ficou para vocês? Alguém? Então ainda bem que eu vou repetir a pregação. Não sei, se calhar tenho a repetir as 6, porque só hoje uma não vai chegar, então. Alguma coisa? Dos que estiveram? Nada, não fez diferença nenhuma. Foi umas férias porreiras, não é? Como diria. Hã? Só em Deus temos prazer. Isso, pelo menos o conceito apanharam. Já não é mau. Ficarem com a ideia geral já é bom. Mas o que é que estão a fazer de diferente? Ou o que é que continuaram a fazer? Poderiam já estar convencidos quando lá chegaram, não é? O que é que estão a fazer que mudou ou transformou a vossa postura como cristãos? Porque é disto que estamos a falar quando ouvimos o Evangelho. O que é que a nossa vida, em que é que a nossa vida se ajusta a outra realidade? Alguma coisa? Porque nós todos, como diria Blaise Pascal, ele diz que todas as pessoas buscam a felicidade. Não há ninguém no mundo que não queira ser feliz. Não há alguém que diga, não, o propósito da minha existência é caminhar para a infelicidade cada vez maior. Ninguém faz isto, não é? Quanto mais infeliz, mais eu quero, mais eu gosto. Não. Todos nós buscamos e ansiamos pela felicidade. Não há exceção para isso. Sejam quais forem os meios diferentes que empregam, todos objetivam esse alvo. A razão de alguns irem à guerra e outros de a evitarem é o mesmo desejo em ambos, visto de perspectivas completamente diferentes. A vontade dará o último passo em outra. A vontade nunca dará o último passo em outra direção. Esse é o motivo de cada ação de todo o ser humano, mesmo dos que se enforcam. Mesmo daqueles que se suicidam, eles procuram acabar com alguma dor, procuram acabar com algum sofrimento, porque anseiam a felicidade. E acham que muitas vezes é só desta forma. O que é que nós buscamos? Onde é que nós colocamos a nossa felicidade? O nosso prazer está em quê? Porque nós sempre procuramos alguma coisa para nos dar felicidade. E alguns procuram na comida, no sexo, no divertimento, no entretenimento, ou procuramos em algo diferente. E nós temos que fazer esta escolha. Porque todos nós andamos numa busca. Eu dei esse exemplo lá no acampamento, porque para mim é um exemplo muito interessante. E o John Piper, que foi o autor que nós baseámos as reflexões, ele dizia, o problema do cristão não é que o cristão ou não busca muita felicidade. O problema do cristão é que ele busca exatamente pouco o prazer, a felicidade. Porque se ele buscasse muito a felicidade, ele encontraria a felicidade em Deus. A questão é que nós andamos pouco à procura do prazer, pouco à procura do verdadeiro prazer. E quando ele falou esta imagem, veio mais à mente 2 ilustrações que ilustram bem isto. E eu lá no acampamento fiz isso, pus uma bandeja, os ingredientes para um bolo, a farinha, o açúcar, e a busca da felicidade que nós fazemos hoje em dia
quer no sucesso, quer na ambição, quer no ter este emprego, ou aquele curso na faculdade, ou ter esta casa, ter aquele carro, ou ter prazer sexual, ou ter prazer na comida, no vinho, no álcool, nas drogas. Esses prazeres comparam-se com a farinha de um bolo, em que a pessoa não tem a paciência para esperar pelo bolo, porque fazer um bolo dá trabalho, e é preciso paciência. Se eu lembro-me de uma banda desenhada que era o Pateta, na Terra dos Patetas. Ele, como não tinha paciência para esperar pelo bolo, o que é que ele fazia? Ele comia a farinha, bebia a água e punha a barriga no forno. E há pessoas assim. Buscam o prazer desta maneira. O sexo, a ambição, a comida é comer a farinha, beber a água e pôr a barriga ao forno. A ver se o bolo se faz. Porque não temos a paciência de buscar intensamente o nosso relacionamento com Deus na expectativa daquilo que Deus vai fazer na nossa vida. Olhando lá no terreno em frente à minha casa, nós temos um vizinho que tem ali uma dúzia de oliveiras. Eu não sei se todos nós estamos conscientes que as oliveiras, as azeitonas, não se comem assim que se apanham da árvore. Aliás, quem sabe e já experimentou, não gosta da experiência. São muito amargas. Nós gostamos, mas vocês todos, quando vão ao restaurante, à entrada, quando vêem aquelas azeitoninhas para cima da mesa, a malta gosta de comer uma azeitoninha, aquelas com alhinho, já está perto da hora do almoço, alhinho, um fiozinho de azeite, são uma delícia. Mas aquelas azeitonas não chegam assim da árvore. É preciso pelo menos 15 dias, pelo menos, ou 3 semanas, em que as azeitonas estão em água a ser molhadas constantemente, e todos os dias é necessário trocar as águas às azeitonas para que elas percam aquele sabor amargo e possam ser comestíveis. O problema da nossa caminhada como seres humanos é que nós andamos a comer azeitonas amargas e chamamos a isto de prazer. E habituámos-nos a comer azeitonas amargas e comemos aquela azeitona achando que é o prazer último, achando que o sexo, a alimentação, os prazeres que a carne oferece, porque dá prazer. E nós confundimos isto com o prazer de ter uma boa azeitona já bem tirado o amargo daquela azeitona e comer as azeitonas como deve ser. Eu lembro-me ainda quando era jovem, cá em Portugal, desculpem-me a ignorância, mas cá em Portugal não havia coco ainda. Quando eu era jovem, meio jovem. E quando comecei, e o único coco que nós cá tínhamos era aquele que aparecia nos supermercados, embalado, que era desidratado, e a gente chamava aquilo coco, que se põe nos bolos. Até que, obviamente, quando eu comecei a namorar com a Jenny, ela lá conseguiu arranjar um coco a sério. Um coco mesmo. Ainda com a casca e tudo. E ela, quando partiu o coco, disse: não, tu vais experimentar o que é comer coco. Isto é que é comer coco. Eu, quando comigo, disse: não, isto não é comer coco, isto não presta. Porque não sabe o coco que eu estava habituado. Habituei-me tanto a comer uma coisa que não presta, que chamava aquilo de ter prazer. E o problema dos cristãos é que nós habituamos a ter prazer naquilo que não presta. Então o nosso problema não é buscar muito prazer, é buscar pouco prazer. Porque se nós buscássemos muito o verdadeiro prazer, nós teríamos a paciência suficiente para esperar pelo verdadeiro coco, porque aquele é que é o verdadeiro sabor do prazer genuíno. Então a nossa busca é uma busca de prazer, mas aonde é que nós estamos a buscar esse prazer? E esta é uma resposta que tu tens que dar na tua caminhada. Porque muitos de nós somos enganados pela nossa própria carne, pensando que o prazer que nós podemos ter é nas coisas imediatas que o mundo nos oferece. Ou então podemos ter a atitude desta senhora. Eu já recebi a informação de que isto é um caso verídico. Mas tomem atenção porque ele parece quase anedota. O jornalista começa hoje com uma notícia. Tens que pôr... Ou eu tenho que fazer aqui alguma coisa? Era lá? Não. Eu acho que deve ser aqui qualquer coisa no meu... Ele está a dar aqui no projetor. Vê lá se consegues pôr o som aí no... O sensacionalista começa hoje com uma notícia reveladora. Uma mãe de família cometeu um crime de propósito. Ela queria se... Desculpem lá, mas não tínhamos testado. Desligar ali é... Vê lá se está aí já na mesa. Já está. Força. Uma mãe de família que cometeu um crime de propósito. Ela queria ser presa. Mas por quê?
Acompanhe na reportagem de Larissa Chibem. A professora Laura Dias da Silva morava aqui, nesse prédio. Aos 38 anos de idade, 12 anos de casamento e 3 filhos, ela não tinha uma rotina nada fácil. Todos os dias, além de levar e trazer os filhos, ela também cuidava da casa e tinha 2 empregos. Ou seja, não sobrava tempo para mais nada. Até que um dia, a Laura resolveu mudar de vida. Na semana passada, a Laura saiu de uma das escolas onde dava aula e passou numa loja. Entrou, foi direto para a seção de brinquedos, pegou um urso de pelúcia e saiu sem pagar. Antes da esquina, foi pega pelo segurança e presa por roubo. Mas por que ela fez isso? Então não tinha outro jeito. Todo dia eu olhava aquela montanha de livro na minha mesa cabeceira, mas eu não tinha tempo para nada, para nada. Então agora que na série eu tenho tempo. E ó, silêncio também, tranquilidade. Esse livro aqui é ótimo, muito bom. Eu também estou aproveitando para tirar o atraso de CDs que eu não conseguia ouvir. E esse novo da Gal tá muito bom, recomendo. Neguinho, O ato de Laura causou polêmica. De um lado, as autoridades temem que as outras mães de família sigam seu exemplo. Do outro, ela está sendo considerada um exemplo feminista do nosso tempo. Apesar dela estar atrás das grades, a atitude de Laura é de extrema libertação. Eu considero seu ato mais simbólico do que a queima dos sutiãs na década de 70. É um novo passo na luta pela emancipação feminina. O marido de Laura contratou um dos melhores advogados criminalistas do país para tirar a sua esposa da prisão. Ele declarou que sem ela não está aguentando a dupla jornada. Ele não pode mais trabalhar direito, nem ler o seu jornal com calma, nem ir à pelada com seus amigos. Mas Laura recusou-se a falar com o advogado. eu só vou pensar em me defender e sair daqui depois que eu ler o Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa. Eu já estou mais ou menos no meio. Crime e Castigo, estou na página 2, quero terminar. E também depois de ouvir todos os CDs do Caetano, assim, dos últimos 10 anos. Os Tropicalistas também. Essa galera, né? Eu quero ouvir muita coisa. Ok. Esta senhora de certeza que busca o prazer. Ela já está... Eu não imagino que filhos é que ela há de ter, não é? Mas não devem ser nada fáceis para ela tomar esta decisão de assaltar uma loja para simplesmente estar presa e poder descansar um pouco. O que é que estás a fazer para buscar prazer? Porque nós estamos a fazer algumas coisas para encontrarmos a nossa satisfação. Obviamente esta senhora é caricato o que ela fez para poder ter alguns momentos de prazer, de descanso. Eu estava com receio se a Susana hoje viesse mais o Emanuel, de a motivar a fazer o mesmo, não sabia, mas ainda bem, por um lado... É a minha história, 38, 12 anos, Olha. 3 filhos. Exatamente, a Sónia já está a pensar no estratagema. Só não tem 2 empregos. Exatamente. Estava receoso também pelas professoras que aqui estão, portanto, irmãs, ainda bem que vieram ao culto, porque esta, não sei se ela era cristã, se ela encontrou o prazer em Deus, mas nós podemos ter prazer em Deus. O fim último da nossa caminhada, o fim último da nossa existência como seres humanos, é glorificar a Deus. Nós existimos nesta terra para tudo aquilo que nós fazemos possa ser como a fonte de glória ao nome do nosso Deus. E é exatamente esse o objetivo da nossa caminhada. E como é que fazemos isso? É quando nós temos plena satisfação em Deus. Como é que nós glorificamos Deus? Porque nós não conseguimos dar maior dimensão a Deus do que aquilo que Ele já tem. Estão conscientes disto? Por mais louvores, cânticos que a gente faça, Deus não fica maior só porque nós fizemos isso. A glória do nosso Deus é na forma como nós agimos com as coisas. E todos nós já percebemos, às vezes, nos nossos relacionamentos, talvez é por isso que às vezes Deus coloca pessoas na nossa vida difíceis para nós percebermos o nosso relacionamento com Deus. Quando tu estás ao pé de alguém que pediste um favor a essa pessoa, vamos imaginar que a Catarina ainda há pouco pediu um copo de água ao Alberto. Eu não vou dizer a atitude com que ele foi buscar o copo, mas vamos usar a imagem, é só uma imagem. Como é que ele foi buscar este copo? Porque ele pode ir dizer, uau, vou servir a minha esposa alegremente para ela ficar com a voz mais clara, ou ir com uma atitude, lá está ela outra vez, que eu agora sempre a pedir coisas. Como é que tu te abordas com Deus? Tu podes vir ao culto com esta atitude, uau,
Deus, vou estar contigo. Ou tu podes ir para o culto e dizer: ei, ganda seca, lá vão eles cantar outra vez, não sei quanto tempo, os pastores nunca mais se calam, com pregações enormes. Que coisa, isto é... Como é que é a tua atitude? Tens gozo em Deus, porque é este gozo, é esta possibilidade de nos satisfazermos, de estarmos na presença de Deus, que faz toda a diferença. É isto que é o mais importante na nossa caminhada com Deus. Queremos realmente nós glorificar a Deus ou não na nossa atitude? E nós sabemos, quando há pessoas que estão próximas de nós, que estão a fazer até coisas para nós, mas o seu coração está longe, distante. É isto que Deus diz a Isaías no capítulo 58. Quando Deus fala com o povo de Israel, e o povo de Israel até se aproximava de Deus, aparentemente com uma atitude satisfatória, mas no seu íntimo, diz Deus, estava longe dele. Eu gostaria de abrir convosco em Isaías 58 e ler este capítulo 58 de Isaías, porque ele é paradigmático relativamente a esta questão do nosso prazer, da nossa atitude, como é que as nossas atitudes e a nossa maneira de ser e estar refletem a nossa relação com Deus. Isaías 58, verso 1. Clama em alta voz, não te detenhas, levanta a tua voz como uma trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Todavia me procuraram cada dia, tomam prazer em saber os meus caminhos, como se fosse um povo que praticasse a justiça e não tivesse abandonado a ordenança do seu Deus. Pedem-me juízos retos, têm prazer em se chegar a Deus. Uau, que igreja fantástica é esta, hein? Uma igreja linda. Deus está a dizer que este povo, diria eu, aparentemente, eu já li o resto do capítulo, não é? Aparentemente eles têm prazer em conhecer a Deus, aparentemente eles querem ir ao culto, eles até cantam as músicas bem cantadas, mas agora Deus vai falar ao seu coração. Porque temos nós jejuado, dizem eles ainda. Tu não te detenhas para isso, porque temos afligido a nossa alma e tu não o sabes. Eis que no dia em que jejuamos, prosseguimos nas nossas empresas e exiges que se façam todos os vossos trabalhos. Esta é a atitude deste povo. Fazem jejum, mas depois continuam com a sua vida como se nada fosse. Ouvem a palavra de Deus, mas a mudança não ocorre. Não há transformação de atos, não há mudança de vida. Ouvem, gostam de ouvir, mas aquilo não mudou absolutamente nada. Eis que para contendas e rixas jejuas, e para ferir-te com os punhos iníquos, jejuando assim, como hoje, a vossa voz não se fará ouvir no alto. Seria esse o jejum que eu escolhi? O dia em que o homem aflige a sua alma? Consiste porventura em inclinar o homem a cabeça como um junco e em estender-se debaixo de si saco e cinza? Chamarias tu a isto jejum e dia aceitável ao Senhor? Acaso não é este o jejum que eu escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, que deixes ir livres os oprimidos e despeças todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, que recolhas em casa o pobre desamparado, que vendo nu o cubras e não te escondas da tua carne? Então romperá a tua luz como a alva, a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás e o Senhor te responderá, gritarás e Ele dirá, eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, e o estenderes do dedo, e o falar iniquamente, se abrires a tua alma ao faminto, se fartares o aflito, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor te guiará continuamente e te fartará até aos lugares áridos e fortificará os teus ossos. Será como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca falham. E os que de ti procederem edificarão as ruínas antigas e tu levantarás os fundamentos de muitas gerações. Serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas para a morada. Se desviares do sábado o teu pé e deixaste de prosseguir nas tuas empresas no meu santo dia, se ao sábado chamares deleitoso e ao santo dia do Senhor digno de honra, se honrares nos seguintes os teus caminhos, nem te ocupando nas tuas empresas, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor
e eu te farei cavalgar sobre as alturas da terra e te sustentarei com a herança do teu pai, Jacó, porque a boca do Senhor o disse. O que é o verdadeiro jejum para Deus, então? O que é o verdadeiro prazer em Deus? O prazer em Deus não é só um momento místico, em que eu fico quase assim elevado do chão, meio centímetro, ou meio metro, ou 2 metros. O verdadeiro prazer em Deus é o poder ter ações concretas que respondem ao coração de Deus. É interessante que Jesus Cristo, quando estabeleceu a ceia do Senhor, e nós estivemos a tomar a ceia do Senhor ainda agora, Jesus pediu aos seus discípulos que fizessem, imitassem os seus atos, repartindo o pão entre eles. E Jesus diz: fazei isto em memória de mim. Fazei isto o quê? Sempre perguntei, o que é que Jesus quer que eu imite? Porque fazer isto em memória de Jesus, eu tenho que fazer o quê? Comer o pão e comer o vinho. Eu durante muito tempo pensava que era isto. Que era o que eu deveria fazer em memória de Jesus era comer o pão e o vinho. Até que percebi que o que eu devo fazer em memória de Jesus é repartir o que eu tenho. Que é isto que Jesus pede que eu faça. Fazei isto em memória de mim. Repartam com os famintos. Repartam com os pobres aquilo que eu vos concedi. Então, irmão, eu quero-te alertar e fazer uma aplicação óbvia destes textos. Eu gostaria de desafiar nesta semana tu de repartires com alguém aquilo que tens. Os bens que tu tens, eu quero-te dizer que Deus não te os deu para ti próprio. Sejam muitos, sejam poucos. Os bens que Deus te concedeu, a tua casa, o teu carro, o teu ordenado, a tua roupa, Deus não pensou, eu vou engordar o meu povo para que eles se sintam só confortáveis. Eles ficam gordinhos e satisfeitos nos seus sofás, nos seus televisores, nos seus carros, nas suas contas bancárias, na sua segurança financeira. Deus deu-te esses bens para que tu possas repartir, gerir bem, obviamente. Jesus não faz a apologia da miséria. Jesus faz a apologia do confiar em Deus. Tudo aquilo que eu tenho, seja muito ou pouco, eu tenho que confiar em Deus para poder utilizar bem aquilo que Deus me deu. Então eu quero desafiar de uma forma muito prática nesta semana, durante a semana, encontrares alguém e tu abençoares a vida dessa pessoa com recursos materiais que Deus te deu. Talvez um mendigo que tu possas encontrar, tu possas dar-lhe uma esmola, o que será certamente útil. Agora, às vezes nós temos este conceito, bem, estes mendigos muitas vezes andam-se a aproveitar das pessoas. Não te preocupes com isso. Deus fará essa triagem. Abençoa a vida de alguém. Reparte com os necessitados. Reparte com os necessitados não é necessariamente só dar bens materiais. Às vezes é dar um ombro amigo, é chorar com os que choram, é se alegrar com os que se alegram. Repartir com os necessitados muitas vezes é dar do meu tempo, porque o meu tempo vale dinheiro. É poder passar algumas horas com alguém que está necessitado, que está frágil, que precisa de um ouvido, precisa de um conselho. Reparte com os outros o que tens. Deus deu-te sabedoria, Deus deu-te conhecimento. Muitos de nós temos aqui cursos, não é? Formações que são úteis, e se nós partilharmos uns com os outros, saímos todos mais ricos. Eu costumo dizer que quando me convidam para pregar, ou já a algumas alturas me convidaram para pastorear outras igrejas, e obviamente quando fazem esses convites, muitas vezes pergunto, bem, qual seria o salário? Eu não discuto salários, eu não discuto o meu salário, porque eu de graça recebo, eu de graça dou. O sustento que Deus me dará, veremos qual será. Eu não estou aqui para ganhar dinheiro. Se eu tivesse para ganhar dinheiro, eu tinha aberto uma empresa e não estava no Ministério Pastoral. Eu recebi de graça a salvação, recebo de graça aquilo que o Espírito Santo coloca no meu coração, e eu não vou cobrar aquilo que Deus coloca no meu coração, porque não posso cobrar, porque recebi de graça e de graça dou. Agora, eu sei que há outros que pensam de outra forma, eu respeito quem pensa de outra forma, mas aquilo que eu vejo nas Escrituras é que nós cristãos às vezes nos esquecemos que de graça recebemos, de graça devemos dar. E aquilo que nós temos, até a nossa profissão, até o curso que nós fizemos, apesar, obviamente, de envolver o nosso esforço, claro, obviamente que sim, trabalhamos, mas podemos abençoar outros com aquilo que Deus nos confiou. Estamos a preparar agora nos próximos dias, queremos na próxima quinta-feira reunir aquilo que estamos a chamar a aula dos namorados, não é? Porque é uma aula e é para namorados. Então estava a falar com a Gabriela, seria interessante até partilhar
Conhecimentos, porque a maior parte dos jovens que vão beneficiar deste tempo são jovens que estão nas universidades. São jovens universitários que estão a fazer suas formações em áreas muito distintas, muitos deles. Enfermagem, psicologia, muitos deles, se calhar, mais conhecimentos nessa área do que eu. Então podemos partilhar e nos enriquecer mutuamente. E é isto que é o corpo de Cristo. É eu ter aquilo que Deus me confiou e eu reparto em memória de Jesus aquilo que Deus me deu. E eu faço com alegria no meu coração. E isto é glorificar o nosso Deus. Glorificar aquele que é o Deus Todo-Poderoso. E é isso que Deus pede do povo de Israel. Por isso ele diz, o verdadeiro jejum que eu espero que aconteça é um jejum que não é só intelectual, não é um jejum que vocês fazem com base num ritual semanal, porque os judeus faziam isso de uma forma semanal, mas era um jejum que partia do coração e se transformava em ações concretas na vida dos outros. É aquilo que Jesus fez. Pegou no pão e repartiu. E multiplicou. De forma a abençoar os outros. E ele quis ensinar os seus discípulos ao ponto de quando ele multiplicou o pão, lá naquela multidão, ele pegou no pão, Jesus poderia ter feito uma fila, não é? Ou duas, ou três, mas Jesus não fez assim. Como é que Jesus alimentou aquela multidão? Jesus partiu o pão, abençoou, partiu o pão e o que é que ele fez? Deu aos seus... É isso que ele continua a fazer ainda hoje. Deus entrega os recursos aos seus discípulos. Para quê? Para que os seus discípulos comam logo. Foi isso que os discípulos de Jesus fizeram. Bem, Jesus já nos deu, nós vamos começar já a comer antes que isto acabe, porque eram só 5 pãezinhos e 2 peixinhos, não é? Isto era pouco para esta multidão. Bom, Jesus passou para nós, vamos safar. Há alguns cristãos com esta atitude. Já chegou até à minha casa, glória a Deus. Vamos só louvar o Senhor e a partir de agora vou-me alimentar. O que os discípulos perceberam é que aquilo que eles receberam era para repartir. E os discípulos alimentaram-se no... Ser cristão é alimentar-nos no fim. Ser cristão, ser verdadeiramente filho de Deus, é alimentar-nos no fim. Isto é ser cristão. Por isso Paulo repreende os coríntios quando eles estão na ceia do Senhor. Quando eles comem para se alimentar e encharcar. E Paulo diz, vocês não têm comida em casa, vêm para a igreja fazer isso. Cada um come em sua casa se tem fome. Porque a vida cristã é eu vir para a comunidade para me alimentar no fim e não no princípio. Não é para eu correr para a mesa à espera que o alimento me chegue a mim, mas é eu correr para a mesa na expectativa de que eu vou alimentar os outros que estão carenciados e famintos. E é isto que Jesus espera de ti e de mim. Então eu buscar em Deus os recursos, eu buscar em Deus o meu prazer, eu glorificar a Deus, é eu poder estar plenamente satisfeito em Deus, de forma que a minha satisfação em Deus trespassa de mim para os outros. Que é aquilo que eu gostaria de ver convosco esta manhã. Deus, quando criou o mundo, Ele criou um jardim de delícias. Ele tinha como objetivo que o homem tivesse prazer nele. O jardim do Éden, a palavra Éden significa literalmente delícias, prazeres. Deus criou... Nós temos aqui em Lisboa um jardim dos prazeres, não é? Ali, perto do Príncipe Real. Temos um jardim dos prazeres. Deus criou o jardim do Éden, o jardim dos prazeres, para que o homem se deleitasse nele, tivesse prazer nele. Mas infelizmente nós, seres humanos, com esta sede de nos alimentarmos primeiro, em vez de alimentarmos os outros, esquecemos-nos. E foi isso que Eva fez. O que é que Eva fez? Comeu primeiro e só depois é que deu ao seu marido. E infelizmente é assim que muitas vezes até hoje nós fazemos. Comemos primeiro e quando estamos saciados então queremos alimentar os outros. E o que Jesus nos propõe é: bebam de mim, que eu sou o verdadeiro pão, bebam de mim que eu sou a verdadeira água, comam de mim que eu sou o verdadeiro pão e saciem a vossa sede para poder satisfazer os outros. John Piper diz a certa altura que o prazer cristão não quer dizer que Deus se torna um meio de ajudarmos a conseguir prazeres mundanos. E alguns pensam nisto. Eu vou à igreja, eu dou o dízimo, eu dou as minhas ofertas, porque a retribuição deste investimento é 100 vezes mais. E obviamente uma pessoa inteligente, em vez de ir ao banco, que hoje em dia os investimentos são tão baixos, os juros são tão baixos, vem à igreja, se esta é a lógica, e às vezes pensam pessoas que é isto que nós deveríamos ter como relacionamento com Deus. Deus é basicamente um banco onde o investimento é mais alto. O juro, a taxa de juros é mais alta. Não há maior engano do que este. O meu prazer não é eu ter um Deus que satisfaz todos os meus prazeres. Todos os meus desejos mundanos de comer azeitonas não tratadas,
Todos os meus desejos mundanos de andar a comer farinha, de andar a comer açúcar e não ter a paciência para esperar pelo bolo. Deus existe para outra coisa. O prazer cristão é mais profundo que isso. O prazer cristão busca o que está no próprio Deus. Deus é o fim da nossa busca. Ele não é o meio. Ele é o fim. Ele é o alvo. Ele é o destino. Ele é o princípio e o fim de todas as coisas. Ele não é o meio para algum fim. Nossa grande alegria é o próprio Senhor. Obviamente eu não posso deixar de fazer a pergunta. É? Deus é a tua alegria? Porque esta é uma pergunta crucial nesta manhã. Como é que estás na presença do Senhor? Eu sei que nós, seres humanos, fazemos coisas terríveis uns aos outros. Às vezes criamos um culto que é uma seca e dizemos que isto é estar na presença de Deus. E a pessoa diz, pá, não gosto nada de ir àquela igreja. Obviamente isso, porque não estás na presença de Deus, provavelmente estás numa outra coisa qualquer que nós inventámos e que chamamos presença de Deus. Porque a minha presença com Deus, por um lado, independe dos meus irmãos. Por outro lado, é essencial dos meus irmãos. Porque é curioso que Jesus diz a certa altura, onde estiverem 2 ou 3, eu estarei no... Jesus não diz onde estiverem 1 ou 2. Não é que Jesus não esteja lá, porque Ele está em todo lugar. Deus é omnipresente, obviamente está em todo lugar. Mas é na relação uns com os outros que Deus se manifesta. É na relação uns com os outros. Isto faz-me uma grande confusão, a mim. Talvez a ti é claro, líquido e entendes isto muito bem. Eu tenho alguma dificuldade em perceber isto. Porquê é que o Deus eterno escolheu homens como tu e eu para transmitir a sua palavra? Temos o profeta Isaías, o profeta Jeremias, Ezequiel, Daniel, homens grandiosos que Deus usou, mas poucas vezes nós ouvimos a voz direta de Deus dos céus a falar. Não é? Deus usava aqueles homens, eles eram inspirados por Deus, tinham uma oratória com o povo e diziam, assim diz o Senhor. E era a palavra de Deus para aquela altura porque ela cumpria-se, porque era a palavra do Senhor mesmo. Mas eu pergunto, porquê é que o Deus Todo-Poderoso pega nos megafones tão fracos como nós? E usa homens, como tu e eu, com as nossas fraquezas, as nossas incoerências, para dizer assim diz o Senhor. Porquê é que Deus teima em dizer que eu manifesto-me numa comunidade de gente fraca, de gente que tem debilidades, é incoerente, inconsistente, mas é quando esta gente inconsistente, incoerente, está junta, eu glorifico-me no meio deles. E mais do que isto, os anjos lá do céu, e eu imagino este texto de Efésios capítulo 1, os anjos assim debruçados numa varanda, a olhar cá para baixo para a terra. Isto é imaginação, não é a Bíblia que diz, atenção, mas a Bíblia diz que os anjos estão a aprender a multiforme sabedoria de Deus através da igreja. Quando a igreja se reúne, este ajuntamento aqui, nós hoje ensinamos qualquer coisa grandiosa aos anjos e às principais e às potestades. É o que diz Efésios. Leiam a carta dos Efésios e vejam isto. O que é que nós estamos a ensinar quando nos juntamos? Alguns estão a ensinar a paciência. Se é preciso uma paciência para ouvir o pastor, que nunca mais se cala. Alguns estão a ensinar a excelência de como cantar bem. Alguns estão a ensinar como conseguir estar distraído, parecendo que estou atento. O que é que estamos a ensinar aos anjos do Senhor? A multiforme sabedoria de Deus. Como é que isso se manifesta? Manifesta-se através dos testemunhos que ouvimos ainda esta manhã. A glória a Deus porque nasceu um bebê. Deu uma alegria enorme à família. Glória a Deus porque um irmão que estava com um diagnóstico terrível, de repente o diagnóstico já não é o diagnóstico. E é curado de uma forma extraordinária que os médicos não sabem o que é que aconteceu. E algumas mentes brilhantes começam a duvidar. Aquilo, mas o diagnóstico está errado. Tem que repetir o diagnóstico. E nós nos esquecemos como Deus age através destas coisas. Onde está o teu coração? Então, que o nosso coração, o nosso sentir seja realmente o nosso Deus, seja Ele o prazer total do cristão, como diz o salmista no Salmo 16, 2, digo ao Senhor, Tu és o meu Senhor, além de Ti não tenho outro bem. Deus é a razão da minha existência. Deus é o ser que move o meu coração. Em segundo aspecto, o prazer cristão não faz do nosso prazer um Deus. Não é a busca do prazer, não é o fim em si mesmo. O fim é Deus. O objetivo do prazer é ter o maior prazer no único Deus, evitando assim o pecado da cobiça e da idolatria. Isto foi o que nós vimos lá
no acampamento. Nós gostaríamos imenso que aqueles que ouviram, partilharam, percebessem que o desejo de Deus para nós é que nós possamos desfrutar a presença dEle, ter prazer em estar com Ele. À semelhança daquilo que nós lemos pelos salmos afora, assim como a corça anseia pelas águas, assim a minha alma tem sede de ti. Este desejo ardente de querer estar com Deus. Foi interessante que lá no acampamento, um dos jovens que lá estava, durante a semana estava a conversar com ele e dizia: foi interessante porque já há algum tempo isto não acontecia comigo, já há alguns anos isto não acontecia comigo. Estava ali, depois destas reflexões, a orar, e estive ali a orar com Deus. Foi um prazer tal que eu, quando reparei, tinha passado 45 minutos e não tinha dado conta. Já não orava 45 minutos há anos que isto não me acontecia. Isto é estar com prazer em Deus. É como estar com a mulher amada, é como estar com o namorado, é como estar com a namorada. Eu gosto tanto daquela presença, daquele convívio, que eu nem reparo, já passaram 2 horas e eu agora tenho que ir embora, mas eu queria estar mais 2 horas. É esta a atitude do teu coração quando estás com Deus. Quando estás diante da palavra, quando buscas a Deus, quando vens ao encontro de estar com os teus irmãos para glorificar o teu Deus. Que atitude é a tua? Onde é que está o teu prazer? Eu gostaria de ler aqui uma citação de C.S. Lewis. C.S. Lewis é um escritor fenomenal do século passado, um professor universitário. Escreveu muitos livros, talvez os mais conhecidos dele, as Crónicas de Nárnia, que já se tornaram em filmes. Mas ele tem muitos outros escritos, muitas pregações que este homem fez. E uma das frases dele, num dos livros, Reflexões sobre os Salmos, ele diz assim: o facto mais óbvio sobre o louvor, porém, seja de Deus, seja de qualquer coisa, estranhamente me escapara. Eu o considerava um tipo de elogio, o louvor, um tipo de aprovação ou de honra. Jamais eu percebera que toda a alegria transborda espontaneamente em louvor. E a não ser que se permita deliberadamente que a timidez ou o medo de entediar os outros a refreie. Ou seja, quando há uma alegria, como aconteceu esta semana, nasceu o Mateus, já só falta o Marcos e o... Não, o Marcos já nasceu. Marcos, Mateus, e agora falta o Lucas e o João, não é? E a Maria João, nós já combinámos que o Tiago e a Inês, agora os próximos filhos, têm que nascer no mesmo dia também. E se for menina, tem que nascer no dia de aniversário da mãe, que é para não haver muitas festas lá em casa. Mas o que é que aconteceu a esta família quando nasce, quando há uma alegria destas? Eles passam... É tão lindo, filho, não achas? Eu estava ao Tiago, não achas? É interessante o que o C.S. Lewis diz, é tão verdade, porque quando nós temos uma alegria, naturalmente brota de nós o louvor. Brota de nós o elogio, é uma coisa que sai espontaneamente. Ninguém diz, agora tens que louvar, agora é um mandamento louvares. Não, não é preciso ninguém mandar. Porque sai naturalmente de nós. O mundo ressoa de louvores. Apaixonados louvam as suas amadas, leitores, os seus poetas favoritos, caminhantes, a paisagem, esportistas, o seu jogo predileto, louvor do tempo, dos vinhos, dos pratos, dos atores, dos motores, dos cavalos, das universidades, dos países, das personagens históricas, das crianças, das flores, das montanhas, selos raros, de besouros exóticos e às vezes até de políticos ou professores. Eu ainda não tinha percebido como as mentes mais humildes ou ao mesmo tempo mais equilibradas e abertas louvam mais, enquanto as rabugentas, desajeitadas e desconcertantes louvam menos. É interessante esta reflexão de C.S. Lewis. E isto pergunto, como é que está o teu louvor? Porque isto está diretamente ligado à tua alegria em Deus, ao teu prazer em Deus. Por isso o nosso tema deste ano era buscar o prazer, em busca deste prazer. Porque na medida em que eu estou grato a Deus, na medida em que eu estou alegre em Deus, na medida em que os meus encontros com Deus são significativos, então aquilo traduz-se naturalmente numa adoração e num louvor espontâneo, porque eu não tenho outra forma de fazer, porque quando alguma coisa positiva na minha vida acontece, eu quero é partilhar, quero elogiar, quero dizer como aquilo inunda o meu coração. Por isso eu nesta manhã gostaria de desafiar a refletir como é que está o teu louvor a Deus. Como é que está a tua relação com Deus? Onde é que estás a buscar o teu prazer? Onde é que estás a saciar a tua fome? Onde é que estás a saciar a tua sede? Eu quero concluir esta meditação e não vou pregar sobre o texto, que seria
exaustivo, mas quero concluir lendo convosco o Evangelho de São João, capítulo 4. Porque aqui temos uma imagem muito interessante que ocorre com esta mulher samaritana. E aqui seria a pregação, porque isto foi a introdução até agora, mas eu vou resistir à tentação de pregar agora. Vamos ficar só com o texto, porque ele é suficientemente rico para falar ao nosso coração. Era só para vos ver rir. Alguns estavam assustados, não é? 1h30 o pastor ainda não começou a pregação. João capítulo 4, verso 1. Quando, pois, o Senhor soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, Jesus então deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. E era necessário passar por Samaria. Chegou, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó dera ao seu filho José. Achava-se ali um poço de Jacó. Jesus, pois, cansado da viagem, sentou-se assim junto do poço. Era cerca da hora sexta. Veio uma mulher de Samaria, tirar a água e disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe então a mulher samaritana: como sendo tu judeu me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: se tivesses conhecimento do dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe terias pedido e ele te haveria dado água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens como tirar água e o poço é fundo, onde pois tens essa água viva? És tu porventura maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual também ele mesmo bebeu e os filhos e o seu gado? Replicou-lhe Jesus: todo o que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede, nem venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. Respondeu-lhe a mulher: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido. Porque 5 maridos tiveste, e o que agora tens não é teu marido. Disso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoram neste monte, e vós dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adoram. Deus é espírito, e é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. Replicou-lhe a mulher: eu sei que vem o Messias, que se chama o Cristo. Quando ele vier, há de nos anunciar todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu sou que falo contigo. Temos aqui este episódio estranho na caminhada de Jesus para Jerusalém, em que ele passa por Samaria e tem este diálogo com esta mulher, que obviamente seria mais uma vez daquelas pessoas que se calhar nós não recrutaríamos para a nossa equipa. Porque obviamente é uma mulher que já tinha tido vários relacionamentos fracassados e agora aquele relacionamento que ela estava a tentar pôr de pé ainda não estava sequer consolidado. E obviamente Jesus percebe isto. E esta mulher, quando Jesus lhe toca ali na área sensível da sua vida, ela tenta desviar o assunto, tenta desviar a conversa e diz: oh Senhor, sobre a adoração eu tenho aqui uma dúvida. E começa a colocar-se em Jerusalém, se é no monte em Samaria, que se ora, se adora. E Jesus diz: oh, minha filha, este não é o assunto. O assunto é como é que está o teu coração. O assunto não é onde, o assunto é como. O assunto não é se é Jerusalém ou se é Samaria. O assunto é como é que o teu coração está quando tu adoras a Deus. Estás tu a adorar a Deus em espírito e em verdade? Ou estás tu a adorar a Deus na carne e na hipocrisia? Como é que nós adoramos a Deus? Este era o assunto que Jesus queria. Porque Jesus diz que há uma coisa que Deus anda à procura. É interessante ver este texto, porque Deus procura uma coisa. Deus não tem necessidade de nada.
Deus não precisa de absolutamente nada. Mas Jesus diz-nos neste texto que Jesus está à procura de uma coisa. O que é? O que é que Jesus procura? Verdadeiros adoradores. Que o adorem. Poderia ser adoradores que o sirvam. Poderia ser adoradores que trabalham. Mas Jesus está à procura, ou Deus está à procura de adoradores que o adorem. Que se relacionem com Ele. Compreendam quem Ele é, compreendam quem nós somos e em verdadeiro espírito possam adorar a Deus. Não nos seus esforços humanos e carnais, mas numa relação interior com Deus, percebendo de onde vieram e para onde vão e quem lhes fez ser quem são. Por isso o adorem em espírito e em verdade. Quando nós buscamos a Deus, que nós possamos fazê-lo de todo o nosso coração, como diz o texto de Deuteronômio, que é isso que Deus procura. Que nós, como seus filhos, possamos adorá-lo de todo o nosso coração, toda a nossa alma, toda a nossa força, todo o nosso entendimento. Que seja isto que nos mobiliza para o nosso Deus. Porque é este amor que Deus espera de nós. Não é só um amor que se manifesta ao domingo, mas é um amor que transborda para a segunda-feira, onde eu vejo os carenciados e os necessitados, e porque eu tenho sido nutrido em Deus, eu reparto aquilo que recebi. Por isso eu posso ser feliz. Por isso eu posso ser bem-aventurado. Feliz o homem que a sua satisfação é a presença do Senhor, cuja aquele que medita na lei do Senhor dia e noite, aquele que bebe da palavra de Deus, se satisfaz da palavra de Deus, cuja comida, como Jesus termina esta passagem de João capítulo 4, quando os discípulos chegam com o almoço, que é o nosso caso, não tarda nada, chegam com o almoço e Jesus diz: o meu prazer, o meu alimento, não é o bom bife que vocês trazem aí, não é o frango no churrasco que vocês foram comprar ali à churrasqueira. O meu alimento é fazer a vontade do Pai. Qual é o teu alimento? Do que é que tu te satisfazes? Lembram-se ainda do primeiro slide? Onde é que tu colocas o teu prazer? Do que é que estás a alimentar a tua alma? Porque isto vai determinar a tua satisfação. Podes andar a vida toda a comer coco ralado e desidratado a pensar que estás a comer coco. Até que descobres que há coco a sério por aí. E o meu desafio para ti esta manhã é que tu possas ter um encontro com Deus de tal forma significativo que não mais queiras voltar à farinha, não mais queiras voltar ao açúcar, não mais queiras voltar às azeitonas que não foram tratadas e suficientemente cuidadas para serem saborosas. Deus tem um manjar delicioso para ti. E o meu desejo, a minha oração é que cada um de nós busque tanto prazer em Deus que não se satisfaça com nada mais do que o nosso prazer em Deus. Que isto seja o nosso móvel, seja a nossa... onde possamos investir toda a nossa energia e tudo aquilo que nós façamos. É por isso que Paulo acaba lá em Coríntios por dizer, capítulo 10, verso 31. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei para a glória de Deus. E este tem que ser o nosso assunto de oração, a nossa preocupação, a nossa vontade. Não façam o que esta senhora fez. Há maneiras melhores de encontrar prazer e descanso. Vamos orar. Deus e Pai, te agradecemos porque, como diz o salmista, eu não tenho outro bem além de ti. Não tenho outro tesouro além de ti. Que todos nós cheguemos a esta atitude no nosso coração. E ainda tendo os bens, ainda tendo os recursos, não é isso que mobiliza o nosso coração, não é isso que nos satisfaz. E tu sabes, ó Deus, a verdade desta minha oração, tu conheces o meu coração, tu sabes a sinceridade com que eu falo. Senhor, que isto seja a realidade de cada um dos meus irmãos que aqui se encontram nesta manhã. Que ainda que tendo casas novas que nos alegram, ainda tendo carros bons que nos alegram, ainda que tendo um bom almoço que nos alegra, ainda que tendo boas televisões e bons bens materiais, Senhor, que não seja isto que nos move no nosso dia-a-dia. Não queiramos a correr atrás destas coisas.
Não queiramos correr atrás da ambição de um título, não queiramos correr atrás de um curso, de um diploma, ainda que isso nos possa servir para glorificar o teu nome. Ainda que isso seja o caminho que tu queiras que nós trilhemos para a honra e a glória do teu nome. Senhor, derrama o teu Espírito sobre nós, de forma a que nós possamos experimentar, porque isto não se explica, experimenta-se. Cada um que aqui está, que queira buscar e experimentar a presença de Deus, possa sentir porque tu fazes, não porque nós conversamos sobre o assunto. Que haja mudanças radicais na nossa maneira de ler a Bíblia. Que possa acontecer isto que este jovem testemunhava. Já estou diante da palavra há 1 hora e nem tinha reparado. Já li, não foi só ler um versículo nesta manhã, não foi só ler aquela aplicação que aparece no telemóvel, mas foi o meditar da tua palavra, foi o estar com a tua palavra, e li 2, 3, 4, 5, 10 capítulos da tua palavra, e é pena que eu tenha que parar porque tenho outros compromissos. Ó Deus, dá-nos este prazer. Te agradeço, ó Deus, porque tu tens vindo a colocar isso na minha vida. Quem me dera que isto aconteça na vida dos meus irmãos. Faz isso por amor do teu nome, para a tua honra, para a tua glória, para que a tua igreja te louve de todo o seu coração, no nome precioso de Cristo. Amém.